Oi, gente, eu sou o Wellington Salles e é uma honra recebê-los aqui no meu canal. Antes de começar essa mensagem, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e familiares e desejo que Deus fale com você e te abençoe poderosamente. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6, até o versículo de número 21. Neste capítulo, o apóstolo Paulo termina a tentativa de resolver o problema iniciado no capítulo 1. Capítulo de número 5 será outro problema, será outra demanda, será outro desafio. Percebam o quanto o apóstolo Paulo dispensou de tempo, de texto e de esforço para tentar resolver o problema que ele é informado que existe na igreja em Corinto, ainda no capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, todos dedicados para resolver um problema na igreja de Corinto. Certamente outro problema não vai ter tanto espaço, não vai ter tanto texto dedicado para a resolução. Mas o capítulo 4 termina de uma vez por todas, e é por isso que a partir do versículo 6 nós temos uma linguagem do apóstolo Paulo um pouco surpreendente, um pouco assustadora, um pouco forte, apelando inclusive para as emoções, para sentimentos mais afetuosos, a fim de que de uma vez por todas os coríntios compreendessem aquela lição. Vamos ler a partir do versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, ou seja, eu apliquei essas coisas como exemplo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Você pensa que está farto, você pensa que está rico, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Porque eu penso que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até agora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, que ainda que tivesseis 10.000 tutores, pedagogos em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, aqui, sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Mas alguns de vós andam inchados
como se não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis, não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Meus amados irmãos, com base nos versículos que lemos, quero compartilhar com todos vós uma palavra de Deus com o seguinte tema: o orgulho dos coríntios e o exemplo dos ministros. O orgulho dos coríntios e o exemplo dos ministros. Como eu disse inicialmente, o apóstolo Paulo ainda está lidando com o primeiro problema a ele informado que estava ocorrendo na comunidade cristã sediada em Corinto. Problema de culto à personalidade, que promovia naturalmente uma disputa que marcava aquela comunidade como soberba, orgulhosa. O apóstolo se vale, por assim dizer, do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 e, de maneira mais incisiva e diferente, porque é emocional, também do capítulo 4, para tentar resolver este problema com base na transmissão de uma consciência bíblica correta, a fim de que os irmãos se comportassem como se esperava de crentes a esta altura da vida cristã, maduros. Agora, meus amados irmãos, se compreende que o problema permanece, mas o que não permanece são os métodos que o apóstolo Paulo utiliza. Ele começa utilizando algumas maneiras, alguns métodos, alguns caminhos, mas com o passar dos capítulos, o passar dos versículos, nós vamos vendo o apóstolo Paulo utilizando um ou outro instrumento na tentativa de resolver essa demanda da igreja em Corinto. Em outras palavras, Paulo avança para outros métodos de aconselhamento. Isto fica claro no versículo de número 1, no versículo de número 9, no versículo de número 14, no versículo de número 16 e no versículo de número 19 do capítulo de número 4. O apóstolo Paulo começa o capítulo de número 4 com um novo método. Até então, o apóstolo tinha se utilizado de símbolos, figuras de linguagem, metáforas, para tentar conscientizar os irmãos. Mas parece que não conseguiu, não logrou êxito, não chegou ao seu objetivo. De forma que no capítulo 4 o apóstolo Paulo joga, por assim dizer, mais aberto, é mais claro, fala de maneira mais incisiva. Ele agora vai direto ao ponto. O apóstolo Paulo, portanto, avança, cresce nos métodos, se utiliza de outros mais fortes. Isso fica claro no versículo 1, quando ele, de maneira muito clara, reivindica como deve ser reconhecido na igreja. Ele não usa nenhum tipo de figura de linguagem, ele não usa nenhum tipo de metáfora, ele não utiliza nenhum tipo de exemplo. Ele fala claramente no versículo 1 que quer ser reconhecido como um servo de Cristo, como um ministro de Cristo, não como autor da fé dos coríntios, não como o dono dos coríntios, não como digno do louvor dos coríntios,
mas muito pelo contrário, servo de Cristo, cujo objetivo não é receber adoração humana, mas é ser fiel a quem o chamou. O Paulo sendo muito claro, utilizando um método mais claro. O apóstolo Paulo, no versículo de número 9, utiliza outro método. Ele aponta a realidade do chamado dos apóstolos. Versículo de número 9, ele diz assim: porque eu penso que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. O apóstolo Paulo está escancarando uma realidade que não passa pela mente soberba, orgulhosa dos coríntios. Para os coríntios, os apóstolos são as estrelas do cristianismo. O apóstolo Paulo chama-os para a conversa e abre essa cortina da realidade e aponta quem de fato eles são. O chamado apostólico não é de estrela, não é de calçada da fama, não é de aplauso, não é de holofotes. O chamado apostólico não é como está na mente dos orgulhosos, dos soberbos coríntios. O chamado apostólico é bem diferente. Enquanto os coríntios estão pensando assim, na estrela Paulo, na estrela Apolo, na estrela Pedro, na estrela Jesus, o apóstolo Paulo faz questão de dizer: a realidade é diferente. Eu acredito que nós somos os últimos, condenados à morte, feitos espetáculo ao mundo, e espetáculo aqui tem a pior conotação que você possa entender. O apóstolo Paulo liga essa palavra à experiência dos coríntios, que tinham com o teatro. Era comum que os reis, quando venciam algum outro adversário, trouxessem os seus adversários acorrentados e passeavam pela cidade como se fosse um espetáculo da vitória e paravam no teatro. Todo mundo se apinhava, se organizava no teatro para ver o espetáculo da morte dos adversários. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é de uma obra de arte, não é de uma peça teatral. É de uma realidade vergonhosa, humilhante e fatal. O apóstolo Paulo está se assemelhando aos escravos presos, condenados à morte diante dos olhos de todas as pessoas. Ele diz: espetáculo aos homens, espetáculo também aos anjos, espetáculo ao mundo. O apóstolo Paulo, enquanto a igreja em Corinto tem na conta de que eles são as melhores mentes do mundo e merecem ser adorados por isso, ele dá um choque de realidade e diz: nós somos loucos. Enquanto os adoradores dos apóstolos imaginam que a força reside neles, o apóstolo Paulo diz: nós somos fracos. Enquanto os soberbos adoradores de personalidades corintios imaginam que a honra reside totalmente nos seus seres adorados, nas suas personalidades, o apóstolo Paulo diz: não, nós somos vis, é vocês que são nobres. Nós sofremos fome, vocês têm tudo. Nós estamos nus, vocês têm vestimenta. Nós os afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados, mas tem uma coisa: nós somos crentes. Nós podemos até sofrer tudo isso aí, eu posso até ser espetáculo fatal para o mundo,
mas quando eu sou injuriado, eu bendigo, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos blasfemados, nós rogamos. Se tem uma coisa que nós somos, é crentes. Nós não somos dignos de ser adorados. A realidade do lado daqui é diferente. Mas se tem uma coisa que nós somos, é crentes em Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, portanto, aponta uma realidade do chamado apostólico que não está na mente, na cabeça imatura, infantil e soberba dos coríntios. Eles precisam saber disso para desconstruir a ideia de que os apóstolos são dignos de ser adorados. Em terceiro lugar, terceiro e novo método do apóstolo Paulo é que ele se apresenta como um pai. Versículo de número 14. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, constranger vocês, mas admoesto como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 tutores, pedagogos, aqueles que preparam vocês para a vida, mas esses pedagogos não geraram vocês. Eles são responsáveis apenas por receber o salário deles para preparar vocês na língua e na cultura por onde vocês vão. Eles não têm relação de amor com vocês. Mas vocês não teriam paz, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Glória a Deus. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo se apresenta como um exemplo a ser seguido. Versículo 16. Admoesto-vos, portanto, sou pai de vocês, a que vós sejais meus imitadores. E em quinto lugar, ele promete outro método de aconselhamento. Se tudo não der certo, eu apontando para vocês como eu quero ser tratado, como servo, se não der certo, depois de eu dizer como é o ministério apostólico e vocês ainda assim continuarem me adorando, depois de eu dizer para vocês que eu sou o pai de vocês e digno de ser seguido no exemplo, eu vou ter que estabelecer outro método para tentar resolver essa questão. Versículo de número 19. Mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Não está dando certo pela carta, eu vou tentar pessoalmente. Aí eu quero conhecer quem é o soberbo, eu quero conhecer quem é o inchado. Não quero saber de palavras, não, eu quero saber da virtude. Se tem alguma virtude nos inchados aí. Porque não está dando certo, eu vou pessoalmente resolver isso aí. Aí é vocês que escolhem. Querem que eu resolva com vara ou com espírito de mansidão? Que eu tentei aqui pelos métodos mansos de aconselhamento pastoral e não deu certo. Eu sou o pai de vocês e peço com muito amor, sigam-me. Se não quiserem me seguir, vara. Eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas. Então, meus irmãos, percebam que o apóstolo Paulo está sendo mais claro, está jogando aberto, está falando tudo na tentativa de resolver este problema. Mas o interessante, meus amados irmãos, é o que ele deixa claro no versículo de número 6. É que ele aponta ele mesmo e Apolo como exemplos. Versículo de número 6. E eu, irmãos, apliquei, algumas outras versões diz assim, apliquei em semelhança, eu me estabeleci como exemplo, eu e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O que foi que o apóstolo Paulo aplicou a ele e a Apolo como exemplo? O apóstolo Paulo aplicou a ele e a Apolo como exemplo símbolos, imagens.
O apóstolo Paulo se intitulou, junto com Apolo, de lavrador. Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. O apóstolo Paulo se intitulou, junto com Apolo, como cooperadores de Deus, aqueles que estão em unidade de pensamento com o dono da lavoura. Não disputam com o dono da lavoura, estão em unidade, cooperam com o dono da lavoura. Nós somos cooperadores de Deus. O que o apóstolo Paulo falou dele e do Apolo? A simbologia dos construtores. Eu lancei a base, eu lancei o alicerce, o outro constrói. O que o apóstolo Paulo falou sobre eles? Ministros, dispenseiros. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 6, eu apliquei essas coisas. Eu falei que eu era lavrador, falei que eu era cooperador, falei que eu era construtor, usando eu e Apolo como exemplo. E qual é o propósito desse exemplo, dessas aplicações, dessas simbologias, dessas imagens? O que eu queria com isso? Versículo de número 1. Para que em nós aprendais. O que? Primeiro, a não ir além do que está escrito. Aprender a respeitar a palavra de Deus. Eu não me pus como exemplo para que vocês se ensoberbecessem, se inchassem, se engrandecessem ao ponto de romper com os limites da palavra. Eu fiz isso para que vocês aprendam que na vida cristã existe limite. E os limites da vida cristã são estabelecidos pela palavra. Respeitem a autoridade limitadora da palavra. Vocês são fartos, mas respeitem o limite da palavra. Vocês são ricos, mas respeitem o limite da palavra. Vocês têm todos os dons espirituais, mas respeitem o limite da palavra. Vocês são inteligentes, mas respeitem o limite da palavra. Vocês são grandes, mas respeitem o limite da palavra. Eu e Apolo somos exemplos para esse fim. Respeitem o limite da palavra. Eu e o Apolo fomos exemplos. Em segundo lugar, para quê? Para que vocês aprendam a não se orgulhar de uns e desprezar os outros. Amar uns e dizer que todos os outros não prestam. Admirar um e dizer que todos os outros não são dignos de admiração. Gostar de um e odiar todo o resto. Gostar de um e falar mal de todo o resto. Elogiar um e descer a lenha, a língua em todo o resto. Eu e Apolo fomos exemplos para vocês, para que vocês aprendam. Em si ensoberbecendo em favor de um contra o outro. Não façam isso. Versículo de número 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós. Primeiro, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Segundo, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Tem problema nenhum gostar de um. O problema é gostar de um e entender que o resto não presta. Tem problema nenhum admirar um. O problema está em admirar um e desprezar os outros. Tem nenhum problema elogiar um. O problema está em elogiar um e usar a mesma língua que elogia para destruir, falar mal dos outros. Eu e Apolo somos exemplos para que vocês respeitem o limite da palavra e também respeitem todo mundo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está sendo mais forte. O apóstolo Paulo está sendo mais rígido na tentativa de resolver estas problemáticas, estas demandas. Porque o apóstolo Paulo aplicou a ele e a Apolo o método do exemplo. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro no versículo de número 7. Porque não somos melhores do que ninguém.
Versículo de número 7 diz assim: porque quem te diferença? É estranha essa construção frasal na língua portuguesa, é um pouco antiga. Em outras palavras, o que te diferencia dos outros? O que te faz melhor do que os outros? Você não é melhor do que os outros. Você é igual a todo mundo. Calma aí, olha para mim, para Apolo, e tenha consciência de que vocês não são melhores do que ninguém. Segundo, o que temos é de Deus. O que é que tu tem? Se tu tem alguma coisa, foi Deus quem te deu. Versículo de número 7. Porque que te diferencia? O que te faz diferente dos outros? Que tens tu que não tenhas recebido? Como é que tu te glorias? Como é que você usa aquilo que você recebeu de Deus para um propósito egoísta? Para um propósito orgulhoso, humano, animalesco, de adoração própria? O que tu tens, tu recebeu. O que tu tens, foi Deus que te deu. E se foi Deus que te deu, a glória é de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, o que temos foi Deus quem nos deu. Versículo de número 7 também. O que te faz diferente? O que tu tens que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não houveras recebido? Por que você anda por aí apresentando a ideia de que o que você tem, você conseguiu na força do braço, se foi Deus que te deu? Porque o que você tem, sua capacidade de pregar, sua capacidade de orar, sua capacidade de cantar, sua capacidade de dizimar, sua capacidade da oferta no culto de missões, sua capacidade de contribuir, sua capacidade de construir, é apresentada como uma coisa que é tua e você pagou, é tua propriedade, como se fosse você que construiu essas habilidades. Se foi Deus que te deu, aleluia! Que te faz melhor do que os outros, que tu administra as coisas que Deus te deu para a tua própria glória, porque tu administra as coisas como se elas fossem tuas, construídas por ti, pela força da tua competência. Calma, olhe para mim, para Apolo como exemplo. Nós fomos instrumentos para pregar para vocês o que Deus nos deu. Aleluia! O apóstolo Paulo está sendo mais forte. O apóstolo Paulo, eu imagino, se estivesse diante do Corinto, pegava ele assim pelos ombros e balançava, dizendo essas palavras. Agora, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo vai tratar de um engano, de um pensamento enganoso dos coríntios. Porque todo soberbo é cego. Todo orgulhoso é cego. Ele não tem capacidade de olhar para a realidade pessoal dele. Todo orgulhoso não tem uma leitura correta, uma visão correta dele mesmo. Ele imagina que é sem ser. Ele imagina ter um tamanho que não tem. Ele imagina ter um poder que não tem. Ele imagina ser melhor do que os outros sem razão. Então o soberbo tem problema de visão. Tem problema de fazer a leitura da realidade. Ele vive numa para-realidade. É por isso que às vezes os soberbos se assemelham a abestados, porque eles vivem assim no mundo da lua, imaginando que todas as coisas estão aos seus pés, quando na verdade a realidade não é essa. Era essa a realidade dos coríntios. Isso fica claro no versículo de número 8. Algumas outras versões dizem assim: vocês pensam que são fartos. Vocês pensam que já tem tudo. Vocês pensam, inclusive, que já estão reinando. Os coríntios eram tão orgulhosos que eles já entendiam que estavam no milênio, de tão enganados que estavam. Todo poder nós temos, todo dinheiro nós temos, nós já estamos reinando.
Nós já estamos no momento de glória da plenitude da igreja. Os coríntios estavam orgulhosamente enganados. Isso fica claro no versículo de número 8. A soberba cega a razão. A soberba atrapalha a nossa condição racional de fazer a leitura dos fatos. Os coríntios estavam profundamente enganados. É por isso que a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo vai falar de maneira a apresentar a realidade como ela é. Ele se utiliza inclusive de certo tipo de ironia no versículo 8. O apóstolo Paulo às vezes se utiliza, isso vai ficar claro na segunda carta, de certo nível de ironia. Se percebe que quando ele vai zangando muito nos escritos, ele se utiliza desse instrumento de ironia. Isso fica claro no versículo 8. Estes fatos, vocês pensam que têm tudo, vocês pensam que são ricos, vocês pensam que reinam. Quisera Deus reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. O apóstolo Paulo até brinca com essa situação enganada dos coríntios. Aí no versículo 9 ele diz assim: eu penso, tenho para mim que a realidade não é essa. A realidade da vida não é essa. A realidade da vida com Deus não é essa. A realidade da vida com o Senhor não é essa. A realidade da vida cristã é um pouco diferente. Vocês estão em outra atmosfera, vocês estão em outra realidade. A realidade é a seguinte: Deus nos pôs por últimos, condenados à morte, feitos como espetáculo do mundo, loucos, fracos, vis, sofrendo fome, estando nu, recebendo bofetada, sem ter pousada certa, afadigado, trabalhando com a própria mão, injuriado, blasfemado, como lixo e escória do mundo. Acordem, não fiquem numa bolha de soberba enganosa. Acordem para a realidade. Não fiquem numa bolha soberba enganada, fora da realidade. A realidade da vida cristã é diferente da leitura orgulhosa que nós fazemos da vida. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, para terminar, se apresenta como o grande exemplo a ser seguido, como um grande exemplo a ser imitado. Ele é o Pai, no melhor sentido da palavra, aqui no contexto dos Coríntios, versículo de número 14, versículo de número 15. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. A igreja que deu mais trabalho para o ministério do apóstolo Paulo, a igreja que cobrou mais do apóstolo Paulo, a igreja que mais atacou o ministério, a moral ministerial do apóstolo Paulo. Tanto é que a carta de segunda aos Coríntios é uma carta de defesa do apóstolo Paulo. Em algumas situações a gente fica até meio constrangido pela linguagem do apóstolo Paulo em defender o seu ministério. Vocês dizem que falam línguas, eu falo muito mais do que vocês. Vocês dizem que são inteligentes, eu sou mais do que vocês, formado nisso, servo disso. Ele foi obrigado a demonstrar suas credenciais para ser respeitado em Corinto. Mas ele fala com essa igreja com um amor, com um afeto diferente. Vocês são meus filhos amados. Eu gerei vocês em Cristo Jesus. Ele se coloca como um pai e, lógico, no versículo 16 ele pede para ser imitado como um bom exemplo. Os bons exemplos devem ser imitados. Versículo de número 16. Admoestos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vocês vão ouvir muita gente falar
Vocês vão ouvir muita gente ensinar, mas eles não vão ter relação afetiva com vocês como eu tenho. Eles são pedagogos, eles são aios, eles são tutores. Eles não sentiram a dor do parto. Eles vão olhar para vocês, mas não vão se identificar com vocês. Vocês não são filhos deles. Eles vão cuidar, eles vão ensinar, eles vão liderar, mas não são filhos. Vocês podem ter 10.000 aios, 10.000 tutores, mas vocês não vão ter um pai, porque eu vos gerei em Cristo Jesus. Quem sente a dor sou eu. Quem se compromete a resolver problemas sou eu. Quem se identifica com vocês sou eu. Vocês são meus filhos. Admoesto, portanto. O apóstolo Paulo tem mérito, tem condições para dizer isso. Por causa disso, eu chamo a atenção de vocês para que vocês me tenham como exemplo. Sejam meus imitadores. E o versículo 15 também acaba fortalecendo essa ideia. Versículo diz assim, o versículo de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos. Se vocês se esqueceram de quem eu sou, da minha conduta, como vocês precisam seguir a minha conduta, eu vou mandar Timóteo. Timóteo é filho da minha conduta. Timóteo é filho do meu exemplo. Timóteo é filho dos meus caminhos. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo? Tem seguido a minha doutrina e modo de viver. Timóteo é filho da conduta, do exemplo do apóstolo Paulo. Para uma igreja que precisa também ser filha da conduta, seguir o exemplo do apóstolo Paulo, ele mandou um filho da conduta, alguém que sabia da conduta do apóstolo Paulo, para lembrar a conduta do apóstolo Paulo e deixar ela bem clara aos coríntios, a fim de que eles imitassem, aprendessem, se orientassem por ela. Então, meus amados irmãos, nós terminamos aqui essas considerações de orgulho, soberba, culto a personalidades, com o apóstolo Paulo mais rígido, com o apóstolo Paulo mais claro, com o apóstolo Paulo se utilizando de métodos mais duros para resolver este problema relacionado à imaturidade dos coríntios, relacionado à infantilidade da fé dos coríntios, que não souberam lidar com, na mente deles, uma suposta grandeza dos apóstolos, que é totalmente destruída, desfeita, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13, pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo relaciona o orgulho dos coríntios com o exemplo dele e de Apolo. Não há razão para serem orgulhosos. Terminem de uma vez por todas com essa ação, com esse tipo de comportamento. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus para o vosso coração nessa noite. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida correta, uma vida madura, uma vida que respeite os limites da palavra de Deus.